No sábado, 25 de abril, uma bomba explodiu na rodovia Pan-Americana, no departamento de Cúcuta, na Colômbia, destruindo veículos e deixando pelo menos 21 mortos e mais de 50 feridos. Apesar de ter sido o ataque mais visível pelos meios usados e número de mortos, não foi o único entre vários recentes. Na verdade, foi parte de uma onda de 26 ataques somente naquele fim de semana, apenas nos dois departamentos de Cúcuta e Valle del Cauca. Outros ataques no fim de semana incluíram drones contra civis, ataque à delegacia com explosivos e fuzis e ataque a batalhão militar em Palmira, onde insurgentes usaram cilindros de gás com explosivos para causar grandes danos. Esses ataques foram feitos por um só grupo armado em um país com dezenas deles. 2 meses antes dos ataques em Coker, Gustavo Petro, presidente do país, sobreviveu a uma tentativa de assassinato após alertar sobre ameaças de traficantes. Outros líderes não tiveram a mesma sorte. O senador Miguel Uribe, candidato à presidência, foi assassinado em junho passado e 2 funcionários da presidência morreram em maio deste ano. Esse era o cenário nacional quando o povo colombiano foi às urnas em 31 de maio para o primeiro turno das eleições presidenciais do país. Quando os primeiros votos foram depositados, a situação na Colômbia havia piorado tanto que a Cruz Vermelha alertou para a pior crise humanitária do país na última década. Durante a crise, a eleição presidencial na Colômbia priorizava a segurança. Os 2 candidatos do segundo turno têm visões opostas sobre como resolver o problema. Um deles, ele quer declarar guerra total. Guerra total. Nascido em 1978, filho de um magistrado que tentou 2 vezes ser governador de Córdoba sem sucesso, o presidenciável Abelardo de la Aspria é, no mínimo, uma figura controversa. Este é um homem que certa vez confessou, em rede nacional, que quando criança amarrava gatos em fogos de artifício para vê-los explodir. Ele tem fortes laços com Salvador Mancuso, condenado a 40 anos de prisão por crimes que não devem ser detalhados aqui no YouTube. Mancuso foi um líder dentro de um notório grupo paramilitar, as AUC, e os laços deles com o senhor de Las Pereira parecem ser bastante profundos. Advogado, de la Aspria ficou conhecido no início dos anos 2000 ao defender líderes paramilitares que levaram a Colômbia ao caos. Mais tarde, ele defenderia políticos acusados de se aliarem e protegerem as AUC, grupo com ligações obscuras às Forças Armadas colombianas. Os antigos clientes de la Aspria incluíam Eleonora Pineda, Diez Maluf e Rócio Arias, todos condenados em um dos maiores escândalos da história da Colômbia. Esse escândalo envolveu mais de 250 políticos por conluio com as AUC na tentativa de garantir seu poder. No entanto, o cliente mais polêmico de la Aspria nem sequer é colombiano. Esse é Alex Saab, ex-ministro venezuelano muito próximo do presidente capturado Nicolás Maduro. Assim como Maduro, Saab está sob custódia da justiça americana, acusado de envolvimento em uma grande conspiração de lavagem de dinheiro. Apesar dos vínculos com o lado obscuro da política latino-americana, de la Aspria se reinventou como defensor rigoroso contra o crime, tornando-se a única esperança da Colômbia para conter o caos. Ele adotou o apelido de O Tigre, que segundo ele representa seu caráter e disposição para lutar pelo povo colombiano. E embora esse seja seu apelido preferido, observadores o batizaram como a versão colombiana de Nayib Bukele, de El Salvador. Ele até se parece com Bukele, e realmente queremos dizer que ele parece mesmo tentar se parecer com ele. Agora, é claro, Bukele é o presidente de El Salvador, cujas políticas reduziram a taxa de homicídios do seu país, de 53,1 assassinatos por 100 mil habitantes em 2018 para 1,9 por 100 mil em 2024. Diante da crise de segurança na Colômbia e da possibilidade de um candidato propor políticas ao estilo Bukele, entende-se por que de la Aspria quer se assemelhar, soar e prometer de forma parecida. Bukele reduziu drasticamente os homicídios em El Salvador com 2 ações. Poucos dias após assumir, ele lançou o Plano de Controle Territorial, ampliando a presença militar nas áreas dominadas por gangues. O objetivo deles, além de prender pessoas envolvidas no crime, era acabar com a extorsão, uma das principais fontes de financiamento das gangues.
O governo de Bukele também decretou estado de emergência temporário no sistema prisional, colocando 28 presídios em confinamento total. Tudo isso buscou impedir que líderes de gangues presos se comunicassem com afiliados e coordenassem ataques. Esse foi o trabalho inicial. Em março de 2022, após um aumento nos homicídios, com 87 mortes em um fim de semana, o governo de El Salvador declarou estado de exceção, suspendendo direitos constitucionais e dando poderes irrestritos às forças de segurança. Mais de 85 mil pessoas foram presas desde que o estado de exceção foi instituído. Para abrigar o excesso de presos, o governo construiu o Centro de Confinamento do Terrorismo, mais conhecido como CICOT, uma mega prisão para 40 mil pessoas, que agora é a maior do mundo. Presos do CICOT não recebem visitas nem podem sair ao ar livre. A prisão não tem programas de reabilitação para preparar os presos para voltar à vida civil ao fim de suas penas, pois, segundo o ministro da Justiça de Bukele, quem está no CICOT nunca retornará às comunidades. De la Asprea quer replicar esse sistema na Colômbia. Entre suas muitas propostas, De la Asprea quer construir 10 megaprisões inspiradas diretamente no CICOT, onde os detentos seriam mantidos, em suas próprias palavras, 10 andares abaixo do solo, vivendo apenas de pão e água. Ele prometeu fortalecer as forças armadas com drones e IA, lançar ofensiva para retomar o controle do Estado em 90 dias, retomar bombardeios a acampamentos de narcotraficantes e fumigar plantações de coca, substituindo-as por cacau e palma africana para apoiar agricultores na transição. Ele também prometeu enviar o Exército Nacional para as cidades colombianas a fim de retomar territórios urbanos atualmente controlados por gangues criminosas. Ao fazer isso, ele transferiria funções que tradicionalmente pertencem à polícia colombiana diretamente para as Forças Armadas. Dila de la Rosa sugeriu autorizar a polícia a atirar em manifestantes considerados violentos e cogitou flexibilizar restrições para civis portarem armas de fogo sob certas condições. Talvez o principal seja que ele descartou a esperança de um processo de paz com os paramilitares da Colômbia e suas redes criminosas. Em vez disso, ele disse à Associated Press que desencadearia a ira de Deus sobre os narcoterroristas e qualquer um que ele declarasse como alvo militar, eliminando-os como baratas e ratos. E bem, isso é muita coisa, mas a mensagem está repercutindo entre os eleitores colombianos. Dila de la Rosa liderou o primeiro turno das eleições presidenciais com 43,74% dos votos, contrariando pesquisas que apontavam o senador Iván Cepeda à frente. Ele venceu Cepeda em 16 dos 32 departamentos do país, principalmente no interior e na fronteira com a Venezuela. No entanto, ele teve pouco sucesso na costa, onde o atual governo da Colômbia investiu muito em desenvolvimento nos últimos 4 anos. Laura Bonilla, a vice-diretora da Fundação Paz e Reconciliação, ou PARES, disse a Al Jazeera que isso aconteceu porque as pessoas nas áreas centrais e próximas à capital priorizaram a segurança. Os que vivem na costa focavam nas questões socioeconômicas defendidas pelo candidato de esquerda Cepeda. O fato de De la Asprea vencer o primeiro turno reflete a rejeição generalizada ao governo da Colômbia sob Gustavo Petro. No mandato de Petro, o governo foi visto como permitindo o fortalecimento e enriquecimento das gangues, enquanto falhava em um plano nacional de anistia. Para muitos eleitores, De la Asprea é o oposto de Petro. Ele é parecido com Bukele, e suas políticas, apesar de polêmicas no Ocidente, são vistas pelos colombianos como necessárias para salvar o país da violência. A empresária Belka Serra resumiu em entrevista à NPR: "Precisamos de um Bukele para mudar as coisas na Colômbia." Veja, conquistar apoio público é uma coisa, especialmente durante a campanha, quando candidatos à presidência podem falar o que quiserem antes de suas políticas serem testadas. Implementar essas políticas com sucesso é outra questão, o que levanta uma pergunta interessante: a estratégia de guerra total de la Espada pode funcionar na Colômbia? Antes de responder, uma pausa rápida para falar sobre nosso site para assinantes. Frontes.co é o nosso espaço para todas as histórias que não conseguimos abordar como merecem aqui no canal principal, um lugar onde podemos aprofundar muito mais do que fazemos no YouTube. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e até 2 podcasts sobre os principais conflitos e histórias geopolíticas para você.
Nossa cobertura costuma focar em conflitos na América Latina, mas também aborda Oriente Médio, Ucrânia, Sudão, Sahel, Europa e outros locais. Além dos conflitos menores ignorados pelo mundo, a assinatura do Frontex custa $5 mensais ou 50 anuais. Será que pode funcionar? Para saber se a guerra total de Della Aspria será eficaz, é preciso entender por que o modelo de Bukele funcionou e o que Della Aspria não poderá usar. Primeiro, El Salvador é um país realmente pequeno, com cerca de 21 mil quilômetros quadrados e uma população de aproximadamente 6 milhões de pessoas. Para comparação, a Colômbia tem cerca de 1,1 milhão de quilômetros quadrados, sendo aproximadamente 50 vezes maior que El Salvador, com uma população de cerca de 54 milhões, ou seja, aproximadamente 9 vezes o número de pessoas em El Salvador. Em segundo lugar, a violência que assolava El Salvador vinha de dois grupos principais, M13 e Barril 18. Diferente dos cartéis do México ou Colômbia, essas gangues nunca atuaram muito no tráfico internacional de drogas. Em vez disso, eles ganhavam a maior parte do dinheiro com extorsão local, cobrando propina de motoristas de ônibus, vendedores de mercado e pequenos negócios, principalmente nos bairros que controlavam. Terceiro, como destacou Risa Grace Dargo, especialista em América Latina do Eurasia Group, todos tinham tatuagens no rosto, facilitando muito a identificação. A Colômbia lida com uma variedade muito maior de grupos paramilitares e organizações criminosas, a maioria deles muito mais ambiciosos, mas também muito melhores em se misturar com a população civil. Em El Salvador, o pacto secreto de Bukele com as gangues é pouco reconhecido, mas igualmente importante. O El Faro, importante veículo investigativo, revelou um acordo secreto entre líderes de gangues e dois funcionários do governo Bukele. Cyrus Luna, diretor de prisões, e Carlos Marroquín, chefe da Unidade de Reconstrução Social. Em troca do controle sobre as vendas de concessões dentro das prisões e da promessa de programas sociais e econômicos, tanto dentro quanto fora dos presídios, os líderes das gangues prometeram manter os índices de violência baixos. O pacto levou as gangues a crerem que as repressões de Bukele seriam temporárias e possivelmente limitadas. Eles estavam certos, pois em abril de 2020 e novembro de 2021, as gangues violaram o acordo e iniciaram surtos de assassinatos. Nas duas vezes, Bukele prometeu vingança, divulgou fotos dos autores e mandou o exército usar força letal. Porém, as repressões foram tão breves quanto os ataques que as motivaram. As gangues não reagiram e o governo retomou as negociações em poucos dias. Bukele criou uma falsa sensação de segurança e em março de 2022, quando as gangues começaram outra onda de assassinatos, havia pouca razão para esperar mudanças no padrão. Quando o governo respondeu com repressão e prisões, as gangues não reagiram, esperando que a repressão diminuísse como antes. Isso deu ao governo Bukele uma janela crítica para enfraquecer as gangues. Quando elas perceberam o que havia acontecido, já era tarde demais. Bukele já havia declarado estado de exceção, deixando claro que não voltaria à mesa de negociações. Bukele lidava com um território e população pequenos, enfrentando dois grupos armados principais com prioridades restritas e membros identificáveis, onde o governo já tinha acordo que tornava as gangues complacentes. Essas circunstâncias são difíceis de replicar em outro lugar, especialmente na Colômbia. Não confie apenas em nossa opinião. Observe o que ocorreu no Equador. Ao assumir em 2023, o presidente Daniel Noboa seguiu a linha dura de Bukele. Declarou conflito armado interno, mobilizou militares e propôs mega prisões no estilo Cicote. E por um tempo, essa estratégia funcionou. Até que parou de funcionar. Após uma queda de 14% nos homicídios intencionais entre 2023 e 2024, a taxa de homicídios do Equador foi de 50,9 por 100 mil habitantes em 2025. Observadores atribuíram o fracasso de Noboa à divisão das gangues. Quando suas forças prenderam ou mataram líderes do crime no Equador, não neutralizaram esses grupos. Eles dividiram organizações antes unificadas em facções rivais, que disputam rotas de drogas e territórios de mineração ilegal. Isso é o que acontece quando a economia subjacente que sustenta as gangues é grande o suficiente para continuar produzindo novas lideranças. Mas na Colômbia, os problemas são muitas vezes piores. A Colômbia é mais de 50 vezes maior que El Salvador e tem 9 vezes sua população.
Essa população vive em um dos terrenos mais difíceis da América Latina, com selvas densas, altas montanhas e milhares de quilômetros de litoral e rios usados como rotas de tráfico há décadas. Em segundo lugar, os grupos armados dentro da Colômbia são muito mais complexos do que aqueles em El Salvador. Para começar, eles não dependem da extorsão para financiar suas operações. O Clã do Golfo, maior organização criminosa da Colômbia, lucra cobrando impostos do cultivo de coca e controlando rotas para a América Central, Estados Unidos e Europa. O Clã do Golfo também está envolvido em mineração ilegal e tráfico de pessoas. O Exército de Libertação Nacional, ou ELN, se financia por meio de uma combinação de tráfico de drogas, mineração ilegal de ouro, sequestro e extorsão. Fações das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, se dividiram em grupos paramilitares autônomos anos atrás, após o desarmamento da principal organização sob o plano de anistia, que agora é visto como fracasso na Colômbia. Grupos paramilitares dissidentes vivem do tráfico de drogas, extorsão, mineração ilegal, sequestro e controle das economias da coca. De Della Respreia terá que eliminar essas fontes de renda para acabar com a violência, mas isso é bem mais difícil na Colômbia do que foi em El Salvador, onde Bukele só precisou acabar com um esquema de extorsão. De Della Aspria terá que desmontar sistemas de narcotráfico, mineração ilegal, tráfico de pessoas, sequestros, extorsão e outras atividades das quais as gangues salvadorenhas dependiam. De La Aspria não pode eliminar essas fontes de renda uma a uma. Esses grupos são bastante diversos e, mesmo precisando economizar por um período, conseguirão sobreviver aproveitando as áreas do negócio que De La Aspria deixar para depois. Há risco de que, se De La Aspria perseguir os chefes das gangues, o grupo se fragmente ainda mais, como no Equador, agravando a crise. Vale lembrar que a Colômbia já tentou a via militar antes, com resultados variados. De 2002 a 2010, durante a presidência de Álvaro Uribe, a Colômbia realizou uma ofensiva militar sustentada contra as FARC, que na época era o maior grupo insurgente do país. Naquela época, Bogotá contava com bilhões de dólares em assistência dos Estados Unidos por meio do Plano Colômbia. As FARC foram enfraquecidas e expulsas de parte do território que controlavam, mas se adaptaram. O grupo adotou táticas de guerrilha, intensificou o tráfico de drogas como renda alternativa e recrutou mais entre a população rural. Por fim, as FARC assinaram um acordo de paz com o governo, mas facções internas resistiram ao processo de paz e se tornaram os grupos dissidentes ativos que mencionamos anteriormente. Mais importante ainda, mesmo que as FARC tenham deposto as armas, elas foram o único grupo a fazer isso. A Colômbia ainda tinha muitos outros grupos armados que estavam mais do que dispostos a ocupar o vácuo deixado para trás. Não afirmamos que a guerra total de De La Aspria está destinada ao fracasso. Em vez disso, estamos alertando que a Colômbia é fundamentalmente diferente de El Salvador. E o que funcionou no último pode não funcionar no primeiro, pelo menos não sem mudanças consideráveis. Mas De La Aspria ainda não é o presidente da Colômbia, embora todos os sinais indiquem que ele vai vencer. Eleitores ainda devem escolher entre o plano de guerra total dele e a alternativa de paz total. A alternativa. Para o povo colombiano, paz total é uma ideologia profundamente ligada ao atual presidente Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda do país e o 35º presidente em sua história. A ideia central da paz total era dar aos grupos armados incentivos, como manter parte da riqueza, suspensão de operações militares e penas menores. Eles se desarmariam e voltariam à economia legal. A paz total já existia antes de Petro, mas após sua eleição, ele anunciou um cessar-fogo de 6 meses com os 5 principais grupos armados. Apesar de ser uma boa ideia, especialistas em segurança acham que o cessar-fogo foi apressado. Um especialista disse ao ACLED que não havia protocolos, mecanismos de supervisão ou delimitação de onde os grupos armados deveriam ficar nesse período. O ELN negou ter concordado com o cessar-fogo e o governo suspendeu os cessar-fogos com outros 2 grupos em poucos meses devido a violações dos acordos. Esse padrão continuou por 3 anos. Acordos eram anunciados, violados, suspensos e retomados, enquanto os grupos se fortaleciam. Era semelhante ao período pré-repressão de Bukele, mas na Colômbia nunca houve repressão. Quando chegaram as eleições, a paz total era vista como fracasso.
Em pesquisa, 52% disseram que a iniciativa não era viável e 68% afirmaram que a segurança piorava. Um dos principais motivos para isso é que os grupos armados passaram de 6.500 em 2017 para pelo menos 25 mil em 2025 e que a taxa de homicídios ainda era assustadoramente alta, chegando a 25,8 por 100 mil habitantes em 2025. O senador Ivan Cepeda, aliado próximo do presidente Petro e visto como arquiteto da paz total, pede à Colômbia para tentar novamente. Cepeda é uma das figuras mais trágicas da política colombiana. Seu pai, jornalista e secretário-geral do Partido Comunista Colombiano, foi assassinado por paramilitares com ligações com o Estado colombiano. Isso faz de Ivan Cepeda uma das vítimas mais conhecidas da violência que a Colômbia tem suportado ao longo da história moderna. Apesar desse contato precoce com a violência, Cepeda continua sendo um defensor da paz total. Em entrevista ao El Tiempo, ele afirmou que a paz total não causou o fortalecimento de grupos armados nem o aumento da violência em regiões como Cauca. Ele atribuiu o crescimento dos grupos à economia ilícita da Colômbia e à falta de soluções e recursos nas áreas pobres. Ele afirmou que ampliaria o estado de bem-estar social, fortaleceria subsídios para idosos e construiria novas universidades para dar aos jovens colombianos a chance de adquirir habilidades relevantes. Ele afirmou que avaliaria com qual grupo dialogar e destacou que a Colômbia não pode ficar presa em conversas eternas com grupos armados sem resultados. Apesar das promessas, ainda somos céticos sobre a eficácia de mais 4 anos de paz total. Nos últimos 4 anos, as gangues aumentaram em número, enquanto as taxas de homicídio permanecem consistentemente altas, e a capacidade de segurança do Estado se deteriora ainda mais. Apesar do nosso ceticismo, não votaremos no segundo turno das eleições da Colômbia em 21 deste mês. O povo colombiano terá que escolher entre a paz total ou a guerra total para seu país. No segundo turno, os candidatos que poderiam ter oferecido algum tipo de meio termo já foram eliminados da disputa. Obrigado por assistir.